Bem-vindos a mais um videocast do Inteligência Jurídica. Eu sou Eliane Carvalho, sócia do Machado Meyer na área de solução de litígios e estou aqui com os meus colegas da área de seguros, Tomás Castrup, Cássio Amaral, e tenho também aqui meu fiel escudeiro, um grande amigo, parceiro aí de muitos eventos, já trabalhamos juntos, que é o Diego Falec. Ele é sócio de Falec Advogados, tem vasta experiência em mediação, em criação de métodos alternativos aí de solução de disputa. E, dando início aqui ao nosso bate-papo, eu até comentava com eles aqui antes dessa nossa conversa que eu mencionei a uma amiga que nós gravaríamos esse videocast para falar de crise, de evento climático e da tragédia do Rio Grande do Sul, e essa minha amiga me perguntou, nossa, que legal esse tema, eu tenho inclusive uma dúvida, e eu vou começar esse nosso bate-papo com a dúvida dessa minha grande amiga. Ela me disse, eu vi aquela cena do estacionamento do aeroporto de Porto Alegre, com aquela infinidade de carros destruídos, enfim, que com certeza sofreram perda total, e ela me perguntou, quem é que vai pagar essa conta? Seriam os próprios proprietários dos veículos, as empresas seguradoras dos proprietários desses veículos, a seguradora do estacionamento, a concessionária que explora aquele aeroporto, enfim, eu começo com essa dúvida para os nossos especialistas em seguros para a gente introduzir o assunto. Vamos lá, não sei se Tomás ou Cássio ficam com essa bola. Obrigado a todos. Vamos falar sobre o assunto, que é um assunto relevante para o momento agora que a gente está vivendo no país, muito triste, e o seguro tem uma função social extremamente relevante para aplacar situações como essa. Mas, infelizmente, a gente está num cenário de pouca capilaridade de seguros no Brasil, né? Então, eventualmente, o seguro poderia ter um papel relevante, mais relevante do que está tendo, mas o Brasil ainda tem uma capilaridade chamada penetração, né, que é o critério volume de prêmio vis-à-vis o PIB, ainda muito tímido. Então, a gente observa uma absorção ainda relativamente pequena diante do potencial e das experiências que a gente tem internacionalmente. Então, boa parte daquilo, sim, tem cobertura de seguros, e aí a gente pode discutir diversas estruturas de absorção desse risco, a gente vai falar um pouco mais. Mas eu sinto dizer que há muito gap de cobertura no país por essa falta de capilaridade. Então, Tomás, não sei se você acha, compactua do meu entendimento, mas é com dó que a gente fala isso, né? Tem uma cobertura específica, relevante, mas não suficiente. É verdade. Eu acho que a gente, infelizmente, vivencia esse cenário de pouca e baixa capilaridade, especialmente quando a gente compara com outras jurisdições. O Brasil, mal ou bem, desde 2003, ele tem uma capilaridade vis-à-vis o PIB do Brasil, né, muito pequena, né? A gente está falando que o seguro representa hoje do PIB do Brasil 3,5% a 4%. Esse é o número que eu ouço desde 2003. Ele não cresce, né? Em termos de tipos de produtos que a gente vê ter mais capilaridade, seguro de carro, ele é o seguro que primordialmente todo mundo sai com ele já da concessionária. Mas se você comparar com outros países, é triste a gente ver que só tem foco no seguro alto. Você tem que ter mais estímulos a você contratar esses grandes riscos, ainda mais agora que o Brasil ele não é mais aquele país que é imune à catástrofe. O Rio Grande do Sul, ele já se tornou, e a gente vai falar isso em outros episódios, o que o mercado chama de redlining, né? Ele, basicamente, o mercado de seguro e resseguro já olha para o sul do Brasil com o nariz torcido, né? Como uma área de risco que tem que se tomar cuidado. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer, basicamente, que os seguros eles ou não vão ser mais oferecidos dentro daquela região, ou se não o prêmio é tão alto que fica quase que proibitivo você contratar aquela determinada cobertura. Mas para responder a sua pergunta, pelo menos no que a gente já ouve de seguradoras que têm uma exposição muito grande no Rio Grande do Sul, é que, pelo menos na parte de linha de negócio de seguro alto, já tem um desembolso
que pode chegar por player a 450 milhões de reais a título de indenização. E algumas dessas seguradoras, não todas, mas algumas dessas seguradoras, elas já estão fazendo pagamento de indenização, mesmo quando a apólice continha um excludente de que o carro não teria cobertura na hipótese de um alagamento. Tá? Então, existe aí um movimento do mercado securitário para meio que tirar aquela imagem de que o seguro sempre vai achar um pelo no ovo na hora de ter que pagar a indenização. Essa é a boa notícia que a gente ouve, pelo menos no que diz respeito a seguro alto. Tá? Isso não significa que isso vai se replicar nos grandes riscos. Tá? E aí, quando a gente fala, por exemplo, do desastre que aconteceu com o aeroporto Salgado Filho, a gente pode estar vendo uma situação em que a história é um pouco diferente. E a gente, pensando no benchmark internacional, para vocês terem ideia, 40 bilhões de dólares foi pago a título de indenização no Katrina, né? Então, assim, a dimensão da desastre do Rio Grande do Sul foi bem parecida e a gente está ouvindo aí números grandes, em torno de 3 bi, 4 bi de reais, né, em termos de seguro. Então, perceba o gap, a distância, do que é usualmente pago a título de indenização de seguro lá fora e o que é pago no Brasil. Só as torres gêmeas foram 20 bi de... Duas torres, né? Duas torres importantes, obviamente, em termos de business e de pessoas, mas só aquilo ali foi 20 bi de dólares. Então, a gente vai falar um pouco sobre estruturas que deveriam ser implementadas para mudar esse estado de coisas, para que o seguro de fato cumpra a sua função social, mas a rigor a gente vai ter pouca absorção do mercado de segurador vis-à-vis o tamanho do desastre. É super bacana você mencionar essa questão do Katrina e das torres gêmeas, etc. Acho que o Diego pode contar um pouquinho para a gente da experiência que ele tem nesses outros eventos e alguma experiência internacional com mecanismos aí alternativos, especialmente em casos em que a gente não tem uma fonte indenizadora, né, como acontece em algumas tragédias conhecidas aqui, acidentes aéreos, enfim. Você pode contar para a gente um pouquinho, Diego, da sua experiência? Sim, obrigado, Eli, é um prazer estar aqui. Sim, a gente está acostumado, a gente tem até um modelo brasileiro interessante, também muito espelhado no 11 de setembro, em outras situações em que você tem uma fonte indenizadora, vamos dizer assim, responsabilizável ou responsável pelo evento, né? Um rompimento de uma barragem, uma queda de um avião. E aí as coisas ficam mais fáceis no sentido de você conseguir organizar essa indenização. Nesse caso, no caso do Rio Grande do Sul, ou Katrina, ou outros eventos, você não tem uma fonte identificável e você tem uma miríade de situações de diferentes naturezas, algumas que têm até pleitos securitários, outras não, situações sociais, e você tem, e que eu acho que foi bonito o que a gente viu no Rio Grande do Sul, primeiro um movimento de doação, né? Uma coisa, o brasileiro doa pouco, né? Comparado com outros países. Isso foi uma coisa boa que surgiu, né, de uma tragédia. Nos Estados Unidos, você vê no furacão Katrina, foi um caso interessante. Ele não é um bom exemplo, ele não é considerado um bom exemplo de como lidar com uma tragédia. Você teve órgãos governamentais que eram responsáveis por isso, que eram muito engessados, né? A gente vai falar isso também em alguns outros episódios, que a estratégia tem que ser customizada, né? Mas você teve diversas iniciativas baseadas em doações. Um exemplo muito bacana norte-americano foi o One Fund da Maratona de Boston, né, que foi um exemplo, que não é um caso menos complexo, mas que foi criado um fundo de doação, foi criado um critério, assim, as partes foram indenizadas com muita rapidez em valores bem interessantes. Eu acho que para um caso como o Rio Grande do Sul, dá para você enxergar oportunidades, situações e categorias de casos que esse modelo pode ser replicado. É muito bacana. Pensando em experiências internacionais e alternativas securitárias internacionais, não sei se o Cássio e o Tomás poderiam nos ajudar também com algumas ideias. Eu depois passar a bola para você, Tomás, mas eu queria falar dos exemplos que a gente tem mundo afora. Os eventos catastróficos, por si só,
Não dá para se imaginar os balanços das companhias seguradoras e resseguradoras sendo suficiente para fazer frente a esses riscos, que são extremamente severos e que acontecem de forma correlacionada num determinado momento específico. Ela pode quebrar players importantes no mercado. Então, as estruturas de resseguro e seguros têm um limite de absorção de risco. Então, é muito comum, regiões como Rio Grande do Sul, mundo afora, que existam sistemas híbridos, a semelhança do que acontece no México, que acontece na Califórnia, que acontece na Flórida e em outros países. Porque é necessário que o Estado, nesses mecanismos híbridos, consiga absorver um pedaço importante, né, cumprindo sua função, obviamente, de Estado, e as estruturas de seguro trabalham de forma híbrida. Vou passar a bola para o Tomás para falar um pouco sobre o mecanismo de securitização de risco de seguro. O Brasil agora é um hub importante que pode implementar isso. Acho que é uma grande solução para o cenário catastrófico brasileiro é a utilização do mecanismo de securitização. Como é utilizado, por exemplo, nas duas costas do México. Né? Tem um mecanismo de cat bond do lado do leste, um mecanismo de cat bond do lado do oeste, prevenindo e, na verdade, fazendo frente aos riscos de terremoto. Isso já foi testado, é extremamente eficiente e é algo que o Brasil poderia tirar vantagem através de um mecanismo de securitização, que o Tomás vai falar um pouco mais sobre a implementação e as possibilidades disso no Brasil, né, Tomás? Com certeza. Eu acho que o Brasil ele foi pioneiro no estabelecimento, pelo menos aqui na América Latina, né, desse tipo de mecanismo que alia o mercado segurador com o mercado de capitais, que é importante porque, exatamente em função desses eventos catastróficos, aquilo que eu falei antes sobre o redlining de uma determinada área, né, a determinada empresa ou determinada casa de um indivíduo nessa região pode não ter mais acesso à cobertura, e não é porque ele não quer, é simplesmente ou porque o prêmio está muito alto ou porque não tem ninguém que queira oferecer aquele tipo de cobertura. E como é que a gente pode evitar essa situação? Exatamente através do mecanismo de emissão de letras de risco de seguro, que é uma forma que a gente acha que o mercado segurador brasileiro ele vai abraçar. Por quê? Porque ele dá capacidade para o mercado segurador brasileiro para ele continuar a oferecer cobertura para esse tipo de situação, nessas áreas que estão prones a esse tipo de sinistro, né, que é não só severo, mas recorrente. Tudo leva a crer que isso vai acontecer muitas e muitas vezes no Rio, na região sul como um todo. O que é a letra de risco de seguro? É basicamente um título, tá, de crédito que é emitido por uma sociedade seguradora de propósito específico. Então, hoje, essa seguradora de propósito específico, ela vai existir apenas para emitir essa letra de risco de crédito, que vai ser negociada, tá, em balcão, e o investidor profissional qualificado, ele vai comprar esse título de crédito negociado no mercado, emitido por essa empresa, tá? E o dinheiro que ele colocar lá vai ficar guardado durante um determinado período, que vai ser o prazo de vigência daquele título de crédito. Se tiver um sinistro, né, que é exatamente coberto por aquele tipo de risco que vai ter lastro naquele título de crédito, aquele dinheiro que o investidor colocou lá, ele vai ser usado para indenizar todo e qualquer tipo de dano causado por aquele sinistro. Se não acontecer sinistro, esse dinheiro continua rendendo dentro de padrões normais de mercado, e aquele investidor, no final da vigência, se não tiver ocorrido algum sinistro, ele pode sacar aquele dinheiro e realiza o investimento que ele fez. Então, não é qualquer um que vai ter essa visibilidade, o conhecimento desse tipo de risco, mas é uma forma que o mercado securitário brasileiro ele encontrou de basicamente fazer com que o mercado de capitais ele também contribua com dinheiro para ajudar no pagamento de uma indenização na hipótese da ocorrência de um sinistro. O que acontece? Essa sociedade de propósito específico, ela atua basicamente como se ela fosse quase que um ressegurador. Ela vai receber o risco da seguradora que estiver emitindo a apólice para a região sul, seja de que natureza for.
ela emite a apólice e esse risco da apólice ela vai ceder para a sociedade de seguradora de propósito específico. E essa SSPE, como a gente chama, ela emite a letra de risco de seguro e já tem aquele funding, que é um patrimônio que não se contamina com outros tipos de cobertura, tá? Ele tem um patrimônio de afetação, patrimônio de afetação, e basicamente é uma forma de você dar capacidade para as seguradoras que estão avessas ao risco do Rio Grande do Sul continuarem emitindo as apólices e assim garantir não só que pessoas jurídicas, mas pessoas físicas, elas tenham acesso a esse tipo de cobertura, como deveriam ter, assim como qualquer pessoa tem, né, no Brasil inteiro. E essa é uma estrutura, como o Cássio estava falando, que meio que ela se espelhou naquilo que você tem no México, que você tem na Flórida, que você tem na Califórnia. E Tomás, na verdade, isso não é uma novidade brasileira, é um mercado de 150 bilhões de dólares mundo afora, um mercado de cat bonds. E por que se investe em cat bonds? É uma aposta? Não. Os grandes investidores institucionais, para fugir de riscos correlacionados, macroeconômicos, eles investem em um título que não tem nenhum vínculo com variáveis macroeconômicos. Se o dólar cai ou não cai, se a bolsa cai ou não cai, isso não impacta o retorno do investimento dele quando o underlying risk é relacionado a uma catástrofe. Então, isso tem muito apetite nos portfólios de grandes fundos de investimentos, investidores qualificados, e o Brasil pode, se não for o grande empecilho, só para concluir, né, Tomás, o grande empecilho, o obstáculo é a dificuldade tributária, tá? Há uma incidência tributária muito grande em toda a cadeia. A SSPE é considerada uma seguradora para os propósitos fiscais e isso pode inviabilizar. O custo é muito alto. O Brasil paga, as seguradoras brasileiras pagam mais de 40% da média da OCDE em termos de tributo. E é difícil trabalhar um título em securitização com a carga tributária tão alta, se comparado com outros títulos que são isentos de tributo, inclusive o CRI, o CRA, que não paga imposto de renda da pessoa física. Então, o governo tem que tomar imediatamente, falou-se aí, a ministra, inclusive, falou sobre a necessidade de um instituto para poder ajudar a fazer frente a esses impactos. A LRS está aí, pronta para isso, para atrair investidores, mas precisa de um ambiente muito mais eficiente em termos tributários para que a operação pare de pé. Eu fiquei curiosa, Tomás, quando você mencionou, primeiro que provavelmente as apólices se encareceriam, né? Mesmo as de auto se encareceriam no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu nos eventos anteriores, por exemplo, na tragédia climática e nas chuvas daqui do litoral paulista, e aconteceu também, por exemplo, nas chuvas e nos eventos climáticos do Rio de Janeiro. Enfim, nós já tivemos no Brasil algumas questões talvez não tão críticas, mas isso já aconteceu. Eu fiquei curiosa para saber se houve aumento no prêmio desses seguros desses outros lugares. Houve sim. Eu, inclusive, na pessoa física mesmo, eu tive um problema dessa natureza, né? Como vocês podem ver pelo meu sotaque, eu venho do Rio de Janeiro, e eu morava numa casa que ficava na encosta da Pedra da Gávea. E toda enchente grave que o Rio de Janeiro teve, tinha deslizamento. Quando, até 96, os meus pais eles tinham um seguro residencial que tinha cobertura para deslizamentos. A partir de 96, né, quando a gente, obviamente, teve um problema de deslizamento, a gente se socorreu na apólice, o pagamento da indenização foi pago integralmente, não tinha uma vírgula para falar, mas a partir dali, quando da renovação do seguro, não só a seguradora, que já vinha dando esse tipo de cobertura para a gente, como todas as outras seguradoras do mercado segurador brasileiro, deixaram de dar cobertura para deslizamentos em imóveis que se localizavam perto de montanhas, colinas e que estavam prones a deslizamento. Então, isso é uma realidade que a gente já testemunha de longa data e que não é novidade nem aqui no Brasil, nem em outros países. Tá? Por isso que a gente acha que esse mecanismo da LRS ela vem na contramão desse tipo de conduta, para a gente tentar fazer com que a cobertura securitária que acesso a ela seja dado a todo mundo que mais precisa.
No fim das contas, são os mecanismos alternativos, juntando todas as nossas, toda a nossa conversa aqui, são mecanismos alternativos. Pensando nessas LRS, existe algum precedente já no Brasil? Já existem sociedades de propósito específico? Já houve alguma emissão desse tipo de letra? Ou enfim, uma novidade que a gente espera para o próximo verão? Quer começar? A gente está assessorando 3 players relevantes do mercado financeiro, do mercado segurador. Um deles que já está com aprovação prévia na SUSEP. Então, essa SSPE logo deve ser anunciada. A SSPE é o veículo que vai viabilizar a emissão desses títulos, né? Não necessariamente vai acontecer no dia seguinte. Vai precisar de uma janela de mercado, uma oportunidade para se emitir esses títulos, achar investidor e se construir a modelagem do risco para que o investidor também queira. Obviamente que uma ALS, né, uma letra de risco seguro, focada somente no bairro que mais alagou em Porto Alegre, não vai ter apelo do investidor. O objetivo do seguro é pulverizar riscos. Então, seja o LRS, seja qualquer outro mecanismo de cessão de risco, tem que pensar na pulverização geográfica para que, obviamente, se mitigue o risco de perda do patrimônio investido pela seguradora ou pelos investidores. Eu só queria colocar um outro ponto, que a gente está falando de LRS, mas esse é um dos mecanismos, né? Mas fazer o básico no Brasil, volto a isso, de estimular a educação securitária financeira para que as pessoas saibam contratar e possam contratar o seguro é o básico. A gente nem sequer percorreu esse máximo. A gente tem 20 e poucos por cento de penetração no seguro alto no Brasil, que é um dos mais capilarizados. Enquanto os países desenvolvidos é 100%. Portugal é obrigatório contratar o seguro, senão você não sai da concessionária. Então, acho que a gente tem que fazer o básico ainda no Brasil, aliado, em paralelo, a essas coisas mais requintadas. A gente tem um fundo catastrófico no Brasil, que não tem R$1 lá dentro, que poderia fazer frente a esse... Está constituído em lei. Então, a gente tem diversas alternativas, acho que falta vontade política, falta criatividade, e no caso da securitização, Tomás, eu acho que falta incentivo fiscal. Do contrário, é equação, a conta não fecha para o investidor. Sem dúvida, sem dúvida. Não, acho que é super interessante essa discussão. Muito provavelmente, Diego, a gente vai acabar nos nossos métodos alternativos de solução de disputa. A gente sempre tem seguradoras envolvidas, resseguradoras, provavelmente vamos encontrar em breve com os investidores das LRS nos nossos casos. Acho que com isso eu encerro esse nosso primeiro bloco, agradecendo a atenção de todos e gostaria de contar com a audiência de vocês para os nossos outros episódios dessa mesma série. Obrigada.